Bom, estamos aqui com o programa Tá na Pauta? Isso aí, já começou assim, começando, como tem que ser, como é a vida. Então, para você que está conosco e quiser participar, já fica aqui um convite imediato para que você venha, né, nessa participação através do WhatsApp 99953-0616. Ao digitar aí no seu WhatsApp, nesse número, você está em contato direto aqui com o estúdio. Pronto! Já estamos em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, com imagens do estúdio. Você sabe, né, gente? Além do Facebook, que você agora acompanha nas redes sociais com imagens, depois esse programa, como está sendo gravado, ele vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Mas somos rádio, estamos agora ao vivo, neste exato momento, pelo rádio, bom amigo, companheiro de todos os tempos, pelo 560M e 79.9 no FM. Nas sextas-feiras aqui no Tá na Pauta, a gente traz, né, Maria Marlene Faria, nossa psicóloga amiga do programa, ela vem para trazer o seu jeito de olhar, também o seu olhar profissional sobre os temas do comportamento. E ela é, além de psicóloga clínica, né, de continuar atendendo, durante muito tempo foi servidora pública, hoje também é a atual presidente da Psiconor, aqui na região da Serra Gaúcha. Maria Marlene, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, que alegria estar aqui sempre, né? A nossa paradinha especial da sexta-feira. A nossa terapia. A nossa terapia. Nosso momento de terapia. Bom dia aos ouvintes, mandem bastante perguntas e comentários. Deixa eu te contar que através das pontes, veja como a vida é feita de pontes, de relacionamentos, e a gente não dá muita importância. O que eu quero dizer é que não é que não demos nenhuma importância, mas a gente subvaloriza a importância que deveria dar às pequenas coisinhas, os encontros. A partir do projeto Resgate, que é uma iniciativa da Psiconor com alguns parceiros, de ajudar mulheres vítimas de violência, né, doméstica a recuperar sua autoestima, a recuperar as rédeas da sua própria vida, a partir do instrumento da psicologia, ele vem acontecendo, né? Nós tivemos um encontro com outros profissionais, entre eles a Márcia Tolotti, que a gente conhecia de longa data, mas a gente se perdeu na vida, né, com ela. E nesse reencontro, a Márcia está com um quadro, começou essa semana aqui, chamado Não Pira, versão para o rádio. Beleza sobre emoções, comportamento e o quanto isso interfere nas questões financeiras. Maravilhoso. Que bacana, dia né? da Márcia? Nas quintas de manhã, às 10h10. Vou assistir. Viu? Então, maravilha. Começou ontem. Eu sou fã da Márcia. Eu também sou. E assim, precisou a gente se reencontrar em algum lugar para, poxa, estou fazendo isso é legal. Maravilha. E é uma prestação de serviço, né, que ela faz de forma gratuita, assim como a Marlene, né, vem e empresta esses saberes para a população, que é papel também da comunicação, né, dos meios de comunicação. E nós servir a comunidade com o nosso saber, a nossa experiência, né? É isso aí. Marlene, hoje, na proposta aqui da pauta, a Marlene ela me brifou no meio da semana. Olha, vamos falar mês do idoso, né? E eu acho que, sim, Marlene, tem várias abordagens possíveis para a questão do processo de envelhecimento. Talvez se a gente fosse pegar uma só e ficar nela, seria um programa inteiro e talvez faltaria. Verdade. Mas tem N abordagens, né? Sobre a questão da qualidade de vida, sobre a sexualidade da maturidade, normalizar isso, sobre as pessoas findarem relacionamentos que não foram felizes e findarem ele nessa etapa da vida para começar uma outra. A ideia de que quando a gente envelhece, parece que o que vier é lucro. Não é real, né? Não é o que vier é lucro. A vida ainda é tanto quanto foi em qualquer outra fase, né? Então, eu não sei nem que abordagem você gostaria de pegar, porque se a gente for pegar no geral, vai ser difícil a gente trazer tudo, né? E a audiência pode também nos trazer elementos. Tem o preconceito etário, que está muito forte na questão do trabalho, né? Enfim, o que te motivou quando você pensou, não, quero falar disso? Eu sugeri o tema, né? Porque foi terça, né? Que foi o Dia Internacional do Idoso. Quarta, dia 1º. E porque eu trabalhei 15 anos intensamente com esse tema, estudando, apresentando o projeto que a gente tinha na prefeitura em congressos, né? E hoje eu sinto que o programa que eu coordenava, eu poderia participar, mas infelizmente num dos governos acabou esse projeto, depois a gente levou para o Sindicerve, quando eu fui da direção, enfim. E então o programa se chamava Aposentadoria Cidadã na Melhor Idade, e o que acontece, né? Eu
Eu comecei a despertar para a importância desse tema naquele momento, digamos que há mais de 20 anos atrás, porque nós trabalhávamos com o público aposentado da prefeitura. Porque era no IPAM, Plano de Saúde, né? Então, vamos levar prevenção de saúde, né? Porque fazer a reabilitação, o cuidado, quando a pessoa já está doente nessa faixa etária, para os planos de saúde, é muito mais caro, né? Então, era um trabalho lindo. A gente tinha até grupo de teatro com atriz de 83 anos, né? Sábado, eu fui visitar uma delas, que era atriz, que agora não consegue caminhar e tal. Então, era um trabalho, assim, de resgate da vontade de viver. As mulheres viúvas, eu dizia que as viúvas eram mais felizes, porque tinha mulheres viúvas que ficaram anos cuidando dos seus maridos doentes, tinha outras que só cuidavam dos netos, da família, e quando elas chegavam lá, a gente fazia uma ficha de inscrição, você mora sozinha, com quem você mora, onde é que você participa, no SESC, aqui e ali, e quando elas vinham para as atividades, elas começavam a florescer. O que é florescer? É se conhecer melhor através das atividades, das palestras, das novas amigas, dos passeios. E também, além de se conhecer melhor, elas começavam a aprender novas formas de viver essa fase. Por que eu digo que as viúvas são mais felizes? Porque elas começam a ter tempo para si. Né? Elas viveram quanto tempo, muitas vezes, naquele casamento, às vezes muito, onde elas tinham que ser muito submissas. Então, a gente ajudava elas a poder sorrir mais e, principalmente, dizer assim, o que você gosta de fazer? Tem gente que não sabia responder. O que eu gosto de fazer? Não sei, eu sempre só cuidei dos outros, só trabalhei, eu não sei nem o que eu gosto. Então, a gente já, na ficha de inscrição, já inscrevia elas para uma atividade. Ah, você gosta de dançar? Então, vou te inscrever para dança, para yoga, para isso. E aí, tinham poucos homens. Mas os homens que tinham, eu nunca vou esquecer. Bom, o nome eu já esqueci porque eu estou na menopausa, né? Mas tinha um senhor que ele costurava. Ele era elegante, querido, e aí, quando ele não vinha nas atividades e tinha alguma palestra especial, eu ligava para ele. Eu tinha a lista daqueles que se eu ligasse, eu sabia que eles vinham. Aí ele vinha e dizia, bom, se a Maria Marlene me convocou, então eu venho. Então, teve um outro senhor que era muito simples, assim, acho que ele mal sabia ler e escrever, e ele foi para o grupo de teatro. Beverly, ele parecia o Mazzaropi. O jeitinho dele. E ele era um amor. E ele era um sucesso, assim, no teatro, porque ele era espontâneo, aquele jeitão espontâneo dele. Então, a gente teve esse grupo de teatro por 10 anos. Quando eu dava aula na FSG, todos os semestres eu levava. E porque eles tinham uma peça que era de qualidade de vida, e eu dava aula disso também. Aí os meus alunos, quando começavam o semestre, diziam assim, prof, tu vai trazer aqueles idosos do teatro? Vou trazer, sim. Então, a gente valorizava muito eles. Quando era o mês do idoso, eles iam para tudo que a secretaria, o BS, escola, eles eram famosos. E, infelizmente, né... Acabou o projeto, hoje não existe mais o grupo de teatro, mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que a gente seguia uma teoria, que é de uma teórica da psicologia, que se chama teoria da atividade, e que, em resumo, diz o seguinte, quem está em atividade é mais feliz. O idoso precisa estar em atividade e, de preferência, em grupo com pessoas da mesma idade. Olha que interessante. Eu vi uma frase esses dias, eu não vou me lembrar a quem ela é atribuída, mas é um pensador que diz mais ou menos o seguinte, enquanto a gente está aprendendo, tem vida. Que não é só o movimento, Perfeito. né? Tem um movimento, mas tem um saber novo. Eu não sabia tal coisa, eu vou aprender. E mesmo que eu já saiba alguma tarefa, alguma atividade, Marlene, quando eu me relaciono com outra pessoa nesta atividade, eu incremento o meu saber. Então, Sim. para poder continuar vivo, a gente constantemente tem que continuar aprendendo. O que cai por terra é um paradigma de que a pessoa velha já viveu tudo. Não vive, ninguém vive tudo, né? Não. Precisaria de quantas vidas para a gente chegar nisso, né? Como é que é a frase? Enquanto se aprende, está vivo. Isso.
Nossa, perfeito. Eu digo assim, que a gente até morrer tem que aprender. Porque enquanto está aprendendo, tem a curiosidade, tem a surpresa, né? Hoje eu vou lá naquele grupo, ou seja, na UX, no SESC, no Sindicerve, na SMEL, tu sabe que tu vai ter alguma surpresa, é diferente de tu ficar em casa. E tu vai aprender alguma coisa diferente, e mais do que isso, né, Beverly? É diferente tu compartilhar tanto as alegrias como as dores com pessoas da tua idade. Né? Então, eu lembro que essa teoria que nós usava dizia assim, muitas vezes é muito mais agradável para os idosos compartilhar com as pessoas da idade do que com a própria família. Porque às vezes a família não entende as dores dele, as dificuldades, mas aqueles pares da mesma idade, eles compreendem. Por isso a importância que bombou os grupos de convivência, tudo isso, né? Tu vê que no SESC o Samuel Sodré lidera o coral lá com pessoas de tudo que é idade. Né? Eu quero fazer a menção aqui, tem a dona, como é o nome dela? Não é Riquinha, agora, bom, esqueci. Tem uma senhora no SESC que ela é muito faceira, muito ativa. Uma vez eu fui fazer uma fala com elas num lugar assim, fora, num piquenique. Eu e o Sodré fomos. Ela andava de escorregador, ela andava de carrinho de lomba. Gente, que alegria aquela mulher. Ela devia ter perto de uns 80 anos. Então, assim, eu acho que isso nos desafia, né? Experimentar, aprender e estar em grupo, né? Acho que nunca foi tão importante como é hoje, né? Para o envelhecimento, a gente estar em grupo. Bom, daqui 2 anos eu vou ser da terceira idade, né? Vou ter 60. Marlene, na quarta-feira, que foi o Dia Mundial, o Dia da Pessoa Idosa, especificamente, a gente fez um programa aqui exatamente nesse horário, analisando, junto com a audiência, a letra da música escrita pelo Arnaldo Antunes, que é do Titãs, né? Ele tem um trabalho solo, tem um trabalho com Titãs e tem um trabalho com o Tribalistas. Eu acho ele, assim, um profissional, um artista muito, muito competente, né? Reconhecido por todos. E ele escreveu a letra Envelhecer. Quando Arnaldo Antunes escreve esta letra da música Envelhecer, ele escreve também por um momento de vida dele, né? E aí ele vai colocando elementos. A primeira estrofe da letra da música diz: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E o que eu quero trazer mais uma vez, embora a gente já tenha analisado essa letra, os ouvintes já ouviram, coisa e tal, pela importância. Nós estamos, pela primeira vez na história da humanidade, de forma coletiva e democrática, envelhecendo. Sim. Estamos inaugurando o processo de envelhecimento, porque até então, Marlene, até então as pessoas morriam jovens. Sim, 40, jovens. 50 anos. Então, a coisa mais inovadora, a coisa mais moderna que tem é envelhecer. Verdade. Os nossos avós, os nossos bisavós não puderam envelhecer. Não é que eles não envelheciam, entre aspas, né? Mas eles não chegaram aos 90, aos 100 anos. Muito raro de forma coletiva. De forma coletiva é uma coisa nova, é uma coisa moderna. Então, a coisa mais moderna que tem é envelhecer, só que a gente é cheio de preconceito com isso, né? Então, eu queria trazer um pouquinho sobre essa ideia. Vamos quebrar paradigmas, não é só por aquela ou aquela ou aquela pessoa que você foi dando nome, que encontra alegria na maturidade. Porque a alegria na maturidade deveria ser o normal. Perfeito. Deveria ser o normal, né? Perfeito, deveria ser normal. Porque é mais uma fase da vida, embora cheia de preconceitos, né? Tu percebe como a gente se pega, às vezes, eu mesma, numa situação com um amigo dizendo assim, ai, para com essa conversa de velho. Ai, mas isso é coisa de velho. Daí, às vezes, se eu digo isso, eu me dou conta, não, peraí, que velho é esse que a gente está falando, né? Porque tu vê, né, a própria festa lá da Patrícia Parenza, que eu quero ir em novembro, em Porto Alegre, a Good Night, tem gente de 80 anos nesta festa. Ela até deu uma entrevista. A Pontaut, que é das Patrícias, namora um homem de 80 anos. Isso, a Pontaut namora o de 80, aquele é o Mota. É o Mota. E a Parenza faz a festa Good Night, ela já fez em várias capitais, agora em Porto Alegre vai ter outubro e novembro, ela teve em Caxias, eu nem sabia. E então, o que acontece? Ela falou assim, bom, estamos cheias de pessoas envelhecendo, e onde que elas vão se divertir? As pessoas não... Ela falou assim, as pessoas não querem sair de casa
meia-noite, 11 horas para dançar. Aí essas pessoas de 50, 60 para cima já querem dormir. E eu concordo. Então, parece que a festa começa cedo e termina por meia-noite, entende? Olha que bacana, né? Então, eu acho que o que se fala agora da nova economia prateada, eu acho maravilhoso, porque precisa os serviços, precisa tudo se adequar a esse outro ritmo dessas pessoas, né? E, apesar que, independente desse ritmo da terceira idade aí, já está um movimento, né? Eu vi em Porto Alegre de ter café da manhã com dança e tal, que as pessoas não querem, muita gente não gosta mais de sair à noite. Eu acho bacana isso, né? Então, eu acho que a reflexão é essa. Se você tiver alegria em todas as fases da vida, alegria, otimismo, esperança, vai ser apenas mais uma velhice com alegria. Agora, se você foi a vida inteira negativa, amargurado, tudo é difícil, né? Você vai ser... A velhice vai ser assim também. Uhum. Então, claro que não é determinismo, né? Claro que tem situações da vida que podem entristecer pessoas alegres, como a perda de um filho, alguma outra doença, enfim, né? Mas a questão é que a alegria, ela é a força vital, né? Até uma frase, acho que do Cortella, essa frase, né? Que a alegria é a energia vital. Então, se eu deixo de fazer coisas que me dão alegria, eu vou entristecer não só na velhice, né? Uhum. Uma coisa que eu achei interessante, já que falamos das Patrícias, né? Deixa eu só resgatar que nem todo mundo sabe do que a gente está falando, né, Marlene? Então, a Patrícia Parenza e Patrícia Pontaut, ambas são caxienses. Hoje elas são do mundo, né? Não sei onde mora a Pati Pontaut, acho que nem mora mais aqui no Rio Grande do Sul. Não, ela mora em Porto Alegre. A Pontaut? Sim, mora. A Parenza também? Também. Tá, então elas moram em Porto Alegre. Eu achei que elas estavam em Santa Catarina e em outros lugares. Elas moram. E elas, de vez em quando, elas são da área da moda e etc. De vez em quando elas fazem eventos juntas sobre essa questão de moda, comunicação. Etarismo, isso, né? Etarismo mais a Pontaut. Por quê? Isso. Porque a Pontaut lá, no primeiro movimento, para quem não conhece, né, o trabalho dela, no primeiro movimento, quando ela chegou ali na casa dos 50 anos, ela assumiu os cabelos brancos. Sim. Foi o primeiro movimento dela, né? E o segundo movimento foi que ela resolveu mudar seu relacionamento, né? O que a gente já normalizou. E na casa dos 50 anos ela acabou se apaixonando e hoje ela vive um namoro com o Nelson Mota, que é do Rio de Janeiro. À distância. Ele é uma pessoa bem da área cultural. Enfim, o que eu quero dizer com isso, contando a história dela, que é pública e aberta nas redes sociais, por isso que eu estou falando, é que hoje existe uma normalização de que as pessoas com 80 anos estão amando. O que traz a questão da sexualidade, da maturidade, que parecia assim que, por exemplo, os nossos pais não têm vida sexual, né? A gente pensa isso. Ou que pessoas maduras não devam mais ter. E a gente está normalizando porque faz parte da saúde, né? Física, mental. Estamos normalizando que as pessoas se encontrem na maturidade e estabeleçam novos relacionamentos. Tanto é que a legislação está mudando também sobre essa questão das relações patrimoniais, que era um problema. Só que ainda está muito normal esse tipo de relação. O homem mais velho com uma mulher de 50, um de 80. O inverso ainda está cheio de preconceitos, mas já está acontecendo também. Tá, que bom, né? Então a gente precisa normalizar um pouco, porque assim, é amar, né? Então o amor não tem idade, é mais ou menos isso, né, Marlene? Sim, e agora me lembrei, falando nisso, da Suzana Vieira, que ela fez um vídeo e estava entrevistando ela. Ai, você gosta de namorar homens da tua idade ou mais velhos? Não, eu gosto mais jovens que eu. Mas por quê e tal? Ela falou assim... Porque os mais jovens acompanham o meu ritmo. Porque, embora eu tenha 80 anos, eu tenho um ritmo acelerado ainda. E daí os homens da minha idade não acompanham. Tu vê que interessante, né? E eu vejo que isso tá sendo quebrado bastante das mulheres terem relacionamentos com homens mais jovens. Porque não é... Eu acho que as mulheres que estão mais, como eu diria...
mais resolvidas, mais modernas, não se importam mais com isso. Ai, o que vão falar? É que é um novo tempo, novo tempo. Que nós vamos viver muito mais. Então, eu entendo, não quero aqui ficar... Não é sobre julgamentos, né? Eu entendo a dificuldade, inclusive, de a gente aceitar os novos modelos de uniões. É difícil porque a gente foi fundamentado num outro contexto, né? Cheio de tabus, cheio de medos. Mas eu não quero aqui ficar fazendo apologia de que as pessoas têm que pensar assim, assado, porque cada um pensa como quiser. Mas a gente precisa abrir a mente. Acho que isso sim a gente precisa, porque isso também é envelhecer com saúde. É abrir a mente e olhar. Este é um mundo diferente. Isso aí. Né? É um mundo novo a ser descoberto, né, Beverly? E, às vezes, tem pessoas mais jovens que a mulher e que se fecha no gostar de conversar, de estar junto, dos mesmos gostos. Não existe mais essa regra tão rígida, né? Me parece que o que nós estamos aqui falando é justamente normalizar que talvez a gente tenha estranheza. E tá tudo bem a gente se sentir estranho. Talvez para mim não sirva. Um relacionamento assim, um assado, viver assim, um assado. Mas respeitar o outro. E olhar e entender, isso. Tá feliz? Tá ok. Isso aí. Tá feliz? Tá ok. Não é só respeitar. Porque me parece, Marlene, me corrija se eu estiver equivocada. Porque respeitar é do campo assim, tu faz o que tu quer, mas não mexe comigo. Então, eu respeito, mas tu tá lá e eu tô aqui. E eu acho que essa ideia de respeito, eu entendo, mas tu faz lá no teu lugar, não mexe comigo, ela já é pouco pro tempo que a gente vive. O tempo que a gente vive, minha singela forma de enxergar as coisas, né? Como profissional de comunicação, não é como pessoa, é como profissional de comunicação, alegre-se com a alegria do outro. Verdade. Sinta empatia com a tristeza do outro, né? É isso aí. Ajude o outro, porque assim, a gente está falando de uma fraternidade universal que todo mundo quer, mas que a gente não atingiu ainda. E só vai atingir quando a gente não só respeitar, mas conseguir cooperar e fazer com que as coisas sejam fluídas, mesmo que para mim não sirva. Mesmo que eu não concorde. Nossa, Beverly, isso que tu tá falando, eu acho que é de um nível de evolução, assim, né? Isso é de um amor, como é que a gente diz? De um amor universal. Até tem um livro... Altruísta, né? É um amor que tem uma autora da psicologia positiva que fala no livro Amor 2.0, fala exatamente o que tu disse. Esse amor humanitário, universal, é isso, é se alegrar com a alegria do outro, né? E poder dizer, tá, tudo bem, eu acho estranho, ok, mas a pessoa tá feliz, então eu me alegro, né? Então, acho que a gente tem muito para evoluir para isso, para sair do julgamento de certo, errado, de pode, não pode, para ver para dizer... A pessoa está feliz, a pessoa está bem, isso vai manter a saúde dela, esse amor do jeito que ela escolheu, e é isso que importa, né? São 11h31. Eu vou pedir licença, Marlene, que a gente tem um intervalo para fazer. Na volta, eu quero propor aqui, me parece que nós não conseguimos abordar na quarta-feira, um dos vieses que é muito comum como uma ideia pré-concebida relacionada ao processo de envelhecer e que a gente precisa dialogar sobre ela, que é a infantilização do velho. De volta logo na sequência com isso e outras cositas mais que a Marlene quiser e que outras pessoas quiserem. Marlene, um rapidinho intervalo só para a gente tomar um cafezinho, atualizar tudo aqui e a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. Pode chegar.
Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 3. Queijo mozzarella pedaço ou forma, R$ 26,90 o quilo no Super Apollo. Papel higiênico Atuale 20 metros com 32 rolos, R$ 24,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. 11h33. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 18 graus. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Venha comemorar com a gente os 58 anos da Tua Rádio São Francisco. Neste sábado, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, Beverly Rocha comanda o programa Temática, das 10 às 11 da manhã, em frente à Igreja dos Capuchinhos. Histórias, reportagens e entrevistas especiais para marcar os 58 anos de presença junto à comunidade de Caxias do Sul. Tua Rádio São Francisco, há 58 anos, presente na tua história. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h36, de volta. Este é o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Maria Marlene Faria, batendo um papo aqui sobre o processo de envelhecimento. Outubro, né? Chama-se Outubro Prateado agora. Tem a economia prateada, a programação da Prefeitura de Caxias do Sul, juntando vários entes, desde a Coordenadoria da Pessoa Idosa e, assim, outros entes também que lidam com a pessoa idosa. Chamou-se Programação do Outubro Prateado também. Que ótimo. Achei bem bacana porque atualiza uma linguagem que, na verdade, nada mais é do que valorizar a pessoa que tem cabelos brancos, porque está atrelado à maturidade. Mas veja que tem essa ideia, né, de que cabelo branco é coisa de velho. Tudo bem, né? Mas atualizou, atualizou, né? Sim. Marlene, retomando, eu queria voltar com isso, porque me parece que é algo bem importante, que a gente precisa também quebrar crenças, que é a infantilização da pessoa idosa, né? A gente começa... Eu mesma já disse muitas e muitas vezes... a pessoa, quando envelhece, ela volta a ser criança. Olha o pecado que a gente comete, né? Sem querer. Não é que a gente quer. A gente aprendeu assim também. A gente dizia assim, porque alguns comportamentos, eles voltam a ser... são semelhantes à questão da criança, né? Pela questão da vulnerabilidade, pela questão, muitas vezes, que são semelhantes, mas elas, embora sejam semelhantes, são coisas totalmente diferentes. Elas podem ter um comportamento semelhante, uma expressão semelhante, mas são coisas diferentes. A pessoa não volta a ser criança. A pessoa está idosa.
Ela pode estar com limitações, ela pode estar senil, ela pode estar com um tipo de demência, ela pode estar com N coisas que são do envelhecimento, mas ela não é mais criança, né? Não. Porque ao fazer isso, a gente infantiliza o idoso, né? Sim, e se a gente infantiliza, quem cuida do idoso pode também tratar esse idoso com um certo poder de fazer o idoso aceitar tudo, como daqui a pouco pensa que uma criança tem que aceitar, achar que esse idoso não tem senso crítico, não tem experiência. Não tem autonomia. Não tem noção das coisas, porque se ele é uma criança, ele não tem muitas experiências como o idoso tem. Então, eu acho que aí é outro avanço que a gente precisa, né, Beverly? Porque até nós estávamos falando aqui no intervalo, né? Às vezes, em lugares que cuidam de idosos, chamam um homem assim, ô vozinho. Não, o vozinho tem nome, então quer dizer que envelhece e não tem mais nem nome. Além de ser tratado como criança, não tem mais nome. E às vezes nem avô é. Nem avô é. A pessoa é solteira e tal. Então, eu ainda faço um trabalho num lar de idosos e toda hora eu faço o trabalho de resgate do nome deles. E quando eu chego, eu chamo ele, cada um cumprimento, chamo pelo nome. E tem uma senhora que a dona Catarina diz assim, mas como que a senhora sabe, decora os nossos nomes? Eu disse, eu sei, porque o nome, para muitas pessoas, é a música mais suave que ele escuta. O nome é a nossa identidade. Nós temos que ser chamados pelo nome, né? Então, às vezes, começar a resgatar algumas memórias daquele idoso é chamar pelo nome. E não chamar de vozinho, de tiazinha, de não sei o quê, porque parece que daí, além de diminuir essa pessoa, ela não é criança. Mesmo que ela tenha demência, ela tem memórias de muitas coisas, né? Porque a gente, trabalhando com pessoas com demência, a gente percebe, eles lembram de uma música, eles lembram o que é cada coisa. Tem uma senhora que ela foi costureira e ela tem demência. Sabe o que ela gosta de fazer? Tu veja a memória de lidar com roupa de tecido. Ela adora dobrar as roupas da casa depois de lavadas. Ela fica se divertindo lá, ela dobra a roupa, bota ali do lado e dobra de novo. Tu vê a memória que ela tem de lidar com tecido, com roupa, e ela gosta daquilo. Sim. E ela pega o tecido e diz assim, ai, mas esse tecido aqui não é bom de pegar, não daria para fazer tal coisa. Então, como é que a gente vai tratar uma pessoa dessa como uma criança? Ela tem muitas experiências, né? Sim, nesse sentido que tu fala, tem uma memória, Marlene, eu não sei exatamente o nome, mas é uma memória ligada ao campo do mecânico, né? Tem coisas que a gente faz de forma mecânica, a gente não precisa parar para pensar para fazer, que fica impresso na gente, e mesmo o Alzheimer ou outros tipos de demência não roubam da gente na nossa vida. Por exemplo, essa questão profissional, quem fez profissionalmente determinada função como essa, né? Sim. Mesmo que a pessoa ela pode esquecer tudo, ela pode esquecer quem ela é, não lembrar o nome dela, mas se botar aquela tarefa para ela fazer, ela vai executar, porque o que eu quero trazer com isso é que nem sempre também a gente desenvolve ao longo da nossa jornada com o nosso corpo aquilo que a gente gostaria que lá na velhice, com memória ou sem memória né, cognitiva, que a gente pudesse continuar fazendo, que é o campo da agricultura, o pessoal que mexe com animal. E isso a pessoa pode estar sem lembranças, pode estar com uma demência profunda. Se botar uma hortinha para ela cuidar, ela vai saber cuidar, né? Só que a gente não faz isso. Quais são os meus saberes? Né? Eu sei fazer tal coisa, eu sei fazer trabalhos manuais, porque lá talvez no futuro isso vai me fazer falta, Marlene, para eu ter esse movimento, para eu ter qualidade de vida, né? E o que é um estranhamento, assim, claro que muitos lugares já se fazem, lar de idosos. Eu acho que em muitos lugares parece que não se resgata o que esse idoso fazia, o que ele gosta, porque isso é dele, como tu disse, é automático. Não é porque a pessoa ficou velha que ela não sabe fazer mais nada, né? E que ela não pode ensinar também. Um dia nós trabalhamos com números, com cálculos, e eu botei no chão, assim, um negócio de plástico que tem vários números e comecei a botar, eles fazerem cálculos. E tem um senhor que ele tem formação, ele é geólogo. Ele amou aquele dia, porque ele trabalhava muito com cálculos. Então, nós temos que resgatar o que a pessoa gosta, porque isso é saúde também,
né? Resgatar que ela sabe resolver problemas, que ela pode ajudar. O meu pai é uma pessoa que ele adora ajudar, ele adora resolver coisas. Então, o que ele puder ainda resolver, se a gente conseguir manter isso é saúde para ele, né? Tu sabe, Marlene, eu vou contar uma experiência minha, porque eu vou compartilhar no sentido de amplificar essa perspectiva, né? De não infantilizar a pessoa idosa, de não roubar dela aquilo que ela ainda consegue fazer, porque é uma tendência cultural, né? Que nós, aqui em especial da Serra, temos que, ao ajudar uma pessoa idosa, você tem que fazer por ela tudo. E a gente, ao fazer isso, a gente rouba coisas que ela poderia fazer que dão qualidade de vida, né? Eu cuido do meu paizinho, tem 83 anos de idade, e o meu pai, ele tem uma baixa visão, severa, né? Ele tem uma doença chamada degeneração macular, que vai ficando totalmente cego, né? Então, não tem cura, é uma doença degenerativa, ela só evolui. Então, ele já está com realmente baixíssima visão, né? Só que ele é um velho esperto, sabe? Ele é um velho inteligente, que tem muita cognição, foi muito ativo ao longo da vida dele, caminhava, nadava. Então, na conta do meu pai, isso que eu quero dizer, na conta dele, isso hoje é investimento. Aquilo que ele fez na juventude, hoje isso é investimento. Sim. Então, embora ele seja fumante e tudo mais, ele ainda está recebendo os juros do tempo em que ele nadou, do tempo em que ele caminhou, do tempo que ele pescou, do tempo que ele foi ativo. Então, ele tem uma sobrevida física, porém, não enxerga. E eu lembro, assim, que logo que a minha irmã faleceu, então fiquei eu responsável de cuidar mais dele, né? E eu lembro que no início ele tem o hábito ele é o louco do lixo, como eu digo, né? Porque não pode ver lixeira, coisa, então ele separa. Ah, meu pai também. Ele não gosta de lixeira, então terminou de fazer a refeição, aquele lixo ele já recolhe, já embala, se tem que ir na horta, já vai pra horta, pra Dubai, etc. E ele é essa pessoa. Como ele não enxerga, tem escadas e rampas na casa dele. Sim. Então ele vai com aquele passinho dele, assim, parece uma tartaruguinha meio rapidinha, assim, um pezinho pra cá, um pezinho pra lá. Mas vai, né? Mas vai. Só que eu morro de medo, porque ele vai cair, pode se machucar. E nem sempre as nossas residências estão adaptadas com bom corrimão e etc. E aí, outra coisa, a gente diz que velho é teimoso. Eu sou teimosa, não é o velho que é teimoso. Pessoas teimosas são teimosas em qualquer fase da vida. Claro, só piora um pouco na velhice. Reforça, aprendi com a professora Ivone Cortelete. Não é que fica pior, a gente reforça, Ivone, né? Reforça. Tudo que você foi na sua vida, na velhice, fica reforçado, né? Então, eu digo, não vai, coisa e tal. Eu fazia tudo por ele, recolhia. Só que daí, eu tirei a única coisa que ele ainda podia fazer, que era recolher o lixo. Então, hoje eu deixo. Que má que tu foi. Né? Mas querendo ajudar. Por isso que eu tô trazendo isso. Porque a gente precisa também olhar para si. Será que o teu ajudar, de verdade, ajuda? Sim. Porque é isso que a gente tem que fazer, né, Marlene? Eu não tô falando isso com orgulho. Eu levei um tempo. Eu gostaria de ter visto isso muito antes, Mas né? Acontece que não é culpa tua, claro porque que tu quis proteger ele, né, Beverly? Tu quis proteger. Mas quantos de nós também queremos e fazemos isso, roubamos, né? O meu pai é uma pessoa que a gente tem que manter a autonomia dele até quanto puder. Ele tem 86 anos. Ele quer ir na UBS sozinho, ele quer ir na farmácia sozinho, ele só pede... E se a gente quer fazer por ele, ele diz assim, ele fica uma fera e ele diz assim... Vai cuidar da tua vida. Se eu precisar, eu peço. Deixa que eu faço. Ele gosta de fazer. Ele gosta de ir na feira, ele é sapateiro, ele ainda faz coisas artesanais em couro. Então, por quê? Porque quando ele vai lá fazer essas coisas na garagem dele, chega os velhos da idade dele, os amigos, e o bate-papo e a convivência. Então, se tirar isso dele, começa a morrer, né? Sim, não, isso é uma questão, né, que a gente vai roubando o protagonismo, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma certa infantilização, porque é isso com a criança também. Sim. A gente quer fazer pela criança tudo. Se a gente pudesse mastigar pela criança, a gente mastigava. Sim. E a gente vem aprendendo que a gente precisa deixar o outro ser o outro, né? Com tudo que vem no pacote da individualidade. Então, preservar a individualidade é também combater a infantilização. A pessoa não sabe mais ir no banco. Não, ela não sabe lidar com o processo digital, mas ela ainda pode dizer onde ela quer gastar, onde ela não quer gastar. O dinheiro continua sendo da pessoa. Ela pode ser protagonista. A pessoa, ela teve um desequilíbrio financeiro ao longo da vida. Então, eu vou totalmente administrar. Se ela quiser que você faça isso, você vai fazer.
Mas se ela não quiser, você precisa dialogar para entrar num senso comum. Não é 8 nem 80. E isso dá trabalho. O que eu quero trazer é não infantilizar a pessoa idosa, dá trabalho. Primeiro, de entender que momento é esse, de entender qual o teu lugar, que não é o idoso, na fila do pão, dialogar com essa pessoa idosa, que também está aprendendo a ser idoso. Nós não envelhecemos e ganhamos uma carteirinha, né? Que nem a gente faz quando faz a idade, vai lá, tira a carteirinha do trânsito. Nós não ganhamos uma carteirinha, fizemos 60 anos e pronto. Atualizou um programa de computador na nossa cabeça que a gente aprende. Não, a gente todo dia está aprendendo, né, Marlene? E eu acho que é mais difícil, né, essas coisas, para quem sempre foi muito ativo. Porque no processo de envelhecimento, manter a autonomia até quando possível é fazer a pessoa ainda se sentir na essência dela. Porque quando ela não consegue mais, né, fazer as coisas dela, nem lidar com dinheiro, ela começa a se sentir como? Quem eu sou agora? Eu sou uma inútil. Eu não sei mais nem pagar minhas contas, né? Então, assim, deixar o dinheiro com o idoso, porém ajudar ele, tu tem tanto aqui, tá aqui na tua carteira, a carteira é tua, o dinheiro é teu. Tá, vamos ver, né? Então, olha aqui, quanto tu quer gastar? Vai sobrar tanto. E ajudando para que esse processo não seja tão, como é que eu vou te dizer? Tipo um sequestro da pessoa. Agora, que pessoa eu sou? Agora eu não posso fazer mais nada, todo mundo faz por mim, eu sou um inútil. Eu acho que é um processo já de início de morte, de sequestro de mim mesma, sabe? Início de morte, assim. Hoje eu estava atrasada, vim de táxi do centro para cá e eu fiz um Pix. Aí o senhor disse assim, eu disse, bem que o meu pai disse que a gente sempre tem que ter um dinheiro na carteira, que era mais rápido eu pagar dinheiro. Daí ele falou assim para mim, tu sabe que quando eu carrego idosas, elas brigam com os netos porque elas querem pagar. Parece que elas não confiam. Eu acho que não é só confiar, acho que eu ainda posso lidar com o meu dinheiro, sabe? Porque o dinheiro é meu, eu ainda quero lidar. Não é só desconfiança, eu ainda sou dona de mim, né, Beth? Me parece ver quantos preconceitos embutidos em pequenas coisinhas que a gente nem se dá conta, né? Muita coisa. Marlene, deixa eu trazer aqui alguns ouvintes, né? A Vilani Maia, que é uma querida amiga aqui, ela é a vovó do Benê, só que ela é uma vovó, olha como quebra paradigmas, eu acho que ela deve ter 60 e pouquinho. Sim. Não sei se tem 60 anos a Vilani. Uma avó jovem. Jovem, é isso que eu quero dizer, jovem. A Maria de Lourdes Ré, que está conosco também. A Vilminha, que mora no bairro Desvio Rio, sua esposa do Nino também levantou a mão. Estou aqui no programa acompanhando. O Ademar Roberto Sebem também está com a gente aqui. Quem mais? A Beatriz Tessari Vivan disse o seguinte, oi, bom dia, Maria Marlene, verdade. No nosso grupo, muito aprendizado. Vai ter brincadeiras, né, na frente da mesa para idosos. É maravilhoso. Ela está falando das atividades dos grupos, né? Legal. De convivência e etc. Que é vida. Quem mais aqui? O Perigoso, que é o Gilson, né? O Gilson, o apelido dele é Perigoso. E o Gilson, muito ativo, né? Tá acompanhando aqui. Um abração para a Beverly e para Maria Marlene. Obrigada, Gilson. A Margarete, quem tiver paciência, um texto sobre a questão aqui dos anos bem vividos. Né? Ela mandou um texto sobre envelhecer, que envelhecer é mudar de casa, não de alma. Né? A janela do corpo pode se estreitar, mas a paisagem do espírito se amplia. E cada novo cômodo de vida tem sua beleza, sua graça e sua luz. Aí tem todo um texto aqui bem bonito sobre as regras de você ser feliz depois que envelhece. Obrigada por compartilhar, Marga. Obrigada mesmo, viu? A Vilanir mandou aqui um beijo no nosso coração, acompanhando o programa aqui. Beijo, meninas. Deixa eu ver se tem alguém na live com algum tipo de recado também. Maria Marlene, eu já aproveito aqui. O Rogério Camargo de Carvalho está acompanhando aqui na live. E o Everson Santos também mandou um abraço pra gente pela live. Abraço, pessoal. Marlene, eu sei que tem várias abordagens, né? Muitas mesmo. Eu não sei se tu conhece essa música do Arnaldo Antunes, Envelhecer. Eu não me lembro, mas não? Se eu ouvir, eu vou lembrar. Depois no final eu vou botar pra gente escutar aqui, né? Tem várias coisas que ele traz aqui, mas há também uma ideia de que quando a gente envelhece, a gente perde os filtros, né? É o que a gente ouve aqui.
Na letra ele diz, eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu vou colocar Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone, só para aproveitar. Não conhecia essa música. Eu quero esquecer meu próprio nome. Deixe que me chamem de velho Gagá. Ai, que legal. É a liberdade de você ser. Liberdade de ser. Então, eu queria que nesse finaleira aqui você pudesse trazer alguns elementos da tua experiência, da tua profissão também, para que a gente possa usar essa fase da vida de uma maneira mais livre, mais liberta de todos esses preconceitos e crenças. E quem não está no processo de envelhecer, fique atento, porque ao mudar a tua mente, né, Marlene, você ajuda não o outro, você ajuda você. Porque se você não morrer, você vai envelhecer. Porque se você não morrer, você vai envelhecer. Mas, Beverly, não adorei. Beverly, eu acho que para a gente ser mais livre para ser, primeiro, começamos e terminamos falando da alegria, né? O que me dá alegria e o quanto eu estou fazendo o que me dá alegria. Pode ser coisas muito simples. E outra coisa, eu tenho que pensar e, de preferência, bote no papel quantos anos você acha que ainda você tem para viver. E escreva como você quer viver eles e com que tipo de pessoa você quer viver eles. Porque se a gente pensa que a gente vai morrer e a gente faz uma reflexão maior sobre isso, nós podemos viver melhor. Porque senão, como eu atendi uma pessoa ontem, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Aí eu perguntei, mas você não pode fazer no fim de semana? Você não pode fazer, sei lá quando? A gente não sabe se vai estar vivo quando se aposentar, se vai estar vivo daqui a 10 anos. Então, a minha dica é, faça o que te dá alegria, não se preocupe tanto com o que os outros vão dizer, vai na tua alegria e pense quantos anos você tem para viver e 5 coisas que você quer fazer. Eu acho que é um exercício bacana da gente pensar. Que ideia máxima, porque assim, a gente tem coisas que a gente não precisa esperar, a gente pode fazer agora, né? Coisas muito simples. E fazer de novo depois, tá tudo certo se der o faz tempo, de novo. Né? Tu sabe, Marlene, que uma crença muito atual ainda, né? Embora tudo que a gente falou já está acontecendo, esses movimentos de mudança, mas a gente ainda tem muito forte enraizado na gente. E eu posso falar em mim, agora como pessoa, né? Tem coisa que é difícil mudar, difícil entender um mundo novo, né? Que tem a ver com... Quando eu envelhecer, a preocupação das pessoas ainda é como eu vou me sustentar e quem vai cuidar de mim. Sim. É básico. Só que a gente já está inaugurando um tempo em que isso vai ser secundário. A pergunta, talvez, que a gente tenha que aprender a fazer e começar a fazer é com quem eu vou viver, como você disse, e como eu quero viver. Porque a gente vai viver mais, Marlene. Sim. Tudo bem, eu entendo que as pessoas vão dizer, mas vai viver como? O como é que é o problema. Sim, tudo bem, mas o como começa agora. A grande pergunta é, será que eu vou precisar que alguém me cuide? Como é que vai ser essa relação? Então, a gente está muito atento a uma pergunta que não é a melhor pergunta, né? Não é a melhor e talvez não a mais importante, porque por isso que eu te mandei o vídeo da senhora que vive sozinha, que diz que ama morar sozinha, sei lá se ela tem 80 anos, porque se eu gostar da minha companhia e eu conviver com pessoas que vale a pena, alguém vai cuidar de mim quando eu precisar. Eu vou ter para quem buscar ajuda e às vezes não é a família, né, Beverly? Então, repensar essa história toda. Marlene, quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi muito ótimo. Também gostei muito. A audiência também. Eu vou fechar o programa de hoje, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou fechando a live aqui, agora, porque eu preciso